Diz a categoria dos caminhoneiros, olha isso, ameaçou uma paralisação nacional hoje, né? Essa era a ameaça. A ideia seria pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se é que ele se sente pressionado por alguma coisa, mas a pressão seria para pautar a votação de uma MP, né? Uma medida provisória do frete, antes do fim do prazo de vigência, que vai ser no dia 16 de julho. Para todo mundo entender, a medida provisória do frete estabeleceria um valor mínimo que deveria ser pago pelo serviço de transporte de cargas no Brasil, né? E a Confederação Nacional dos Transportes Autônomos afirmou que a ausência de deliberação sobre a medida provisória até o fim da sua vigência poderá intensificar a insatisfação da categoria. E aí aqui, só para a gente entender e fazer também que o nosso público compreenda, veja só, qual é a questão que estava em pauta aqui? Então tem essa medida provisória, né, que é a 1343, que altera as regras do frete para o transporte rodoviário. O texto, ele foi aprovado na Câmara e precisa ser validado no Senado. Se isso não acontecer até quinta-feira, cai aquilo que eles obtiveram de sucesso. E aí tem um ponto que é o seguinte, a gente não está falando só de uma alteração de frete, ou de teto de frete, ou de piso de frete, enfim, de melhorias para a categoria dos caminhoneiros. A gente também está falando de uma alteração que tem a ver com as multas que foram impostas a esses caminhoneiros pelas manifestações e bloqueios que foram feitos por eles em 2022. Aqui o nosso público, todos vocês vão se recordar, tem em algum lugar da memória, a notícia de que os caminhoneiros foram multados de R$100 mil a 15,5 milhões de reais pelas manifestações. Imagina você multar um caminhoneiro 15 milhões, 100 mil era por hora de paralisação. Ele tinha lá, cada hora que ele ficava parado, R$100 mil na conta do caminhoneiro, não é da empresa de transporte só. Da física também. E o que obteve-se com essa medida provisória é a anistia para esse tipo de multa. E agora, se o Davi Alcolumbre não fizer nada, como muito provavelmente não fará, essa multa volta a valer porque a anistia não vai ser dada, essa medida provisória acaba caindo. Ou seja, os caminhoneiros estão aí com a faca no pescoço. Mais uma vez, né? E mais uma vez, porque nós estamos falando de uma coisa, podemos comentar aqui o sintoma de um setor completamente complicado. Por outro lado, a gente tem que entender, isso é resultado do quê? Isso é resultado de uma infraestrutura precária no Brasil, de uma crença antiquada, e repito o termo sempre do Mota, marxista, de que fixar preço funciona, de uma infraestrutura que destrói o caminhão do cara, de uma política de corrupção que não permitiu até o momento que houve desvio de dinheiro público para refinar o combustível aqui dentro do Brasil e somos dependentes da importação, e de um governo perdulário ao longo da história que gasta muito mais do que arrecada, tira nosso poder de compra, isso faz com que o preço do diesel e da gasolina fique mais caro, que encarece os produtos. Tudo isso é sintoma dessas políticas atrasadas que nós vivemos. E aí, essa faca no pescoço que você falou virou um modus operandi do Brasil. Decida sempre com a faca no pescoço, um bando de burocrata que tomam decisões apertadas, necessárias e apressadas. E nunca tem uma solução de longo prazo. É sempre decisão paliativa para satisfazer esses anseios de curto prazo. Ô Mota, você já dirigiu caminhão uma vez? Não, ainda não tive essa oportunidade, Marcília, mas imagino a responsabilidade que é o estresse, né? Não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil, sobretudo se você tomar uma multa de R$100 mil, porque se manifestou. Lembrando ao nosso público, né, como diz o Emílio, ao afegão médio, lembrando a todos que manifestar-se ainda é um direito constitucional sagrado. Meus caros, o Musa, e você acha que, enfim, o Davi Alcolumbre vai sair aí do seu período de férias, julino? Sabe que eu acho que sim? Porque é um tema sensível para o próprio governo. Acho que sim. Não estou falando que ele vai tomar uma decisão coerente, estratégica, inteligente para o bem do país.
acho que ele vai sair de acordo com a sua própria conveniência. Você acha, Mota? O Musa tá aqui crendo no Alcolumbre, hein? Ainda aqui. Não, crendo numa decisão até errada, mas em uma decisão. Muito bem. Fala, Mota. Não, a política tem muitos mistérios, né? Eu acho que esse ainda não foi desvendado.